Então, são medidas assim, meio pontuais, porque a questão é muito mais estrutural. Então, eu diria o seguinte, é um problema. E as madeireiras asiáticas? As madeireiras asiáticas, eu diria o seguinte, são problemáticas, mas elas não são o principal problema que nós temos hoje. Até mesmo porque elas hoje são detectadas, elas são muito fiscalizadas, elas vêm legalmente, são grandes áreas, elas estão legalizadas, embora algumas delas incorram na ilegalidade, mas elas são imediatamente detectadas. Mas elas vêm legalmente para cá? Porque vêm legalmente para cá, porque a fiscalização está muito rigorosa em cima delas. Isso não quer dizer que a gente não deva manter uma fiscalização rigorosa e que não haja uma discussão séria a respeito dos locais onde elas querem fazer a exploração de madeira. Há uma discussão, por exemplo, nas florestas nacionais, se a gente deve permitir ou não que elas façam a extração seletiva de madeira. O meu modo particular, ainda não é uma decisão nem mesmo do Ministério de pensar, é o seguinte, eu acho que não. O que é extração seletiva? A extração seletiva é um manejo, é uma maneira de você extrair a madeira sem afetar definitivamente, sem comprometer o meio ambiente, a biodiversidade. Mas não precisa repor? Não precisa repor. Em alguns casos precisa repor. Mas meu ponto de vista é o seguinte, nós temos uma vasta área degradada. Então eu acho que nós devemos investir no reflorestamento das áreas degradadas. Você autorizar a exploração econômica das nossas florestas, mesmo que seja no manejo sustentável, eu acho que é um precedente perigoso. Perigoso porque elas nunca se mantêm na legalidade. Mas essa é uma discussão que está em pleno curso. É uma grande tentação. É uma grande tentação. Mas nós temos outros problemas, né? Há uma relação direta, e nós não podemos negar, entre o número de assentamentos e o aumento de desmatamentos. Se você olha nos mapas, está aqui uma região toda verde. Tem lá no meio dessa região um pontinho escuro. O que é isso aqui? É um desmatamento. Por quê? Tem um assentamento lá. Então há uma relação, porque o sujeito é colocado às bordas da floresta, sem nenhuma orientação maior. Isso está mudando, né? Eu estou primeiro detectando problema, depois eu vou dizer as medidas que nós já estamos tomando, né? Então ele é colocado lá, imediatamente depois daquele assentamento ser feito, começam a passar os marreteiros. Os marreteiros são aqueles sujeitos que chegam lá, dão a motosserra, às vezes até eles marcam as madeiras nobres e dizem, olha, que é uma semana, 15 dias, nós vamos passar aqui. E aí dão 50, 100 reais para o sujeito que não vê dinheiro. A economia lá é meia de escambo. Então, há uma comunhão perigosa ali entre o pequeno proprietário, entre o assentado e o madeireiro. Porque esse marreteiro, depois ele volta, ele pega essa madeira, ele paga o sujeito, e essa madeira é vendida ilegalmente para as madeireiras que estão na legalidade. Agora, esse assentamento é oficial? Muitos deles são oficiais. Mas aí é lamentável. É lamentável, mas é uma questão que nós estamos agora cuidando. Eu já estive 3 vezes com o ministro Jungmann, que foi presidente do IBAMA, não é? Ele, portanto, é uma pessoa muito sensível a isso, é lógico que ele também está ali naquela luta. A primeira obrigação dele é assentar. A minha primeira obrigação é preservar. Quer dizer, no meu modo de vista, não existe uma contradição, mas muitas das vezes as pessoas cuidam das suas tarefas primeiro. Então agora já há uma legislação, ele baixou algumas portarias importantíssimas em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, obrigando a colocar a questão ambiental nos assentamentos. Agora, eu pergunto, num país tão grande, com uma vasta extensão territorial, é surpreendente que se tenha que devastar a floresta para fazer pequenos assentamentos. Na realidade não é devastar, eles fazem os assentamentos na borda da floresta. Agora, o argumento... Só que a borda vai cada vez mais para dentro. Sim, esse que é a coisa, porque se assenta o sujeito aqui e não se dá a ele os meios de ele se sustentar, né, pela agricultura, pelos seus modos tradicionais, e ele sabe que há uma facilidade em ganhar dinheiro apenas cortando a madeira, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. É por isso que, mais uma vez, eu insisto, Bora, não é com repressão que se vai resolver o problema do desmatamento na Amazônia. Com repressão, com rigoroso cumprimento da lei, você diminui o ritmo dessa agressão. Mas só com alternativas econômicas é que você definitivamente vai poder, não é, de uma vez por toda, reverter essa tendência. Essa repressão que o senhor fala, ela fica difícil num território tão grande, mas ela precisa ser feita. Precisa. Nós estamos agindo nessa coisa. Agora, justamente nesta semana do meio ambiente, não é?
nós começamos uma grande operação na Amazônia, a maior operação que já houve, junto com o Exército. São 9 helicópteros do Exército, Marinha, Aeronáutica, para fazermos uma grande campanha, porque eu não gosto dessa ideia só de reprimir. A gente tem que dar uma agenda positiva. Então, essa campanha é pela legalização. Pela legalização, o que quer dizer isso? Quer dizer que se o sujeito está na ilegalidade, é justamente para pegar os pequeninos, que são fatores importantes, são atores importantes, ativos no desmatamento. Você pega esses escritórios móveis, eles vão possibilitar que o sujeito vá lá, receba uma orientação, dizendo assim, olha, você não pode tirar tal madeira, você não pode desmatar, você tem que ver isso. Enfim, é uma orientação que a gente está dando para legalizar. Ministro, mas quando tem um mercado em São Paulo de boca aberta e até aí no exterior, querendo mogno, e o sujeito está lá passando fome, claro que ele vai tentar extrair mogno. Lógico, mas nós vamos deixar claro para esse sujeito o seguinte, que ele está incorrendo em crime, que ele pode ser preso. A Procuradoria é importante, a Procuradoria-Geral da República, os procuradores aqui que estão me ouvindo, sabem disso, são parceiros importantíssimos. Eu diria hoje que se a devastação não está avançando com maior pressa no meio ambiente, não só na questão do desmatamento, mas em todo o Brasil, graças à Procuradoria da Justiça, graças aos nossos procuradores. Tem uma ação forte em São Paulo. Tem uma ação forte em todo o Brasil, são verdadeiros parceiros da questão ambiental. Nós temos um convênio, já firmado também, já quando eu entrei no Ministério, e este convênio é justamente para a gente apressar a colocação desses infratores na lei de crimes ambientais. Ministro, falando de gente de poucos recursos, e o extrativismo? O extrativismo, como eu falei no começo, ele está excepcionalmente bem tratado agora na nova gestão do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? A nossa secretária da Amazônia, a Mari Alegretti, que eu já falei no começo, ela é a criadora do conceito internacional de extrativismo, RESEX, que chama, são as reservas extrativistas. Ela criou esse conceito.